Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar na nossa Escola Bíblica os milagres do servo de Deus, que é a lição 3. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa estar abençoando esse momento, abençoando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, na compreensão, para assim sermos certificados por ela, Senhor. E que possamos crescer espiritualmente. Abençoe nossas vidas, livra de toda qualquer distração e abençoe esse momento. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo. E nós temos como texto áureo, em Marcos 1, versículo 34, que diz: Jesus curou e muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Então, o que acontece? Esse versículo fala que Jesus curou muitos enfermos, quer dizer, fez muitos milagres. E o título da lição é justamente os milagres do servo de Deus. E quem é esse servo de Deus que se refere na revista? É Jesus Cristo. Nós temos como objetivo da lição explicar sobre os milagres de Jesus e sua relação com a pregação, demonstrando sua divindade. E segundo, explicitar que a misericórdia e a graça de Deus são fatores que motivaram os milagres de Jesus, alcançando as pessoas que sofriam. Nós temos aí a leitura diária, que na segunda-feira seria Mateus 14, versículo 14. Então vamos ler rapidinho. Mateus 14, versículo 14, que fala: Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuindo de grande compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Quer dizer, tinha uma grande multidão, muitos enfermos, e muitos aí foram curados por Jesus. Isso está lá em Mateus 14, 14. E temos também na terça-feira Marcos 9, 22. Vamos ler Marcos 22. 9, capítulo, e o versículo 22. Que diz o seguinte: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso aí foi a questão da cura de um jovem possesso, por espírito maligno, que Jesus também curou. Já na quarta-feira nós temos Atos. Vamos abrir o livro de Atos, e o capítulo é 10, e o versículo é 38, que fala o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual autor fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E agora partimos para quinta-feira, é Marcos 10, 46 a 52. Então vamos partir para Marcos 10, que é o versículo 46 a 52. O que diz aí o 46 a 52? Vamos lá. Fala sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, saindo eles de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar:
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando em si a capa, levantou um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Então a gente vê que o cego não desistiu. Mesmo os discípulos repreendendo, ele gritou mais alto e pediu: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele sabia que Jesus poderia curar. Entendeu? Então ele pediu, e aí a fé fez com que ele fosse curado. Agora nós vamos lá para sexta-feira, Mateus 4, 23. Vamos para Mateus 4, 23, que é o versículo aqui, o capítulo, né, que fala na sexta-feira, 4, 23 a 25, que fala: Jesus cura enfermo. Os enfermos, aliás. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo, quer dizer, todos os tipos de doenças. Sua fama ocorreu por toda a Síria, e traziam todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormento, endemoniados, lunáticos, paralíticos, eles o curava. Seguiu a grande multidão da Galiléia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, isso foi na sexta-feira que deu Mateus 4, versículo 23 a 25. Agora vamos para Marcos 6, 31 a 34. Vamos lá para Marcos 6, 31 a 34, que diz: Ele lhe disse, Jesus falando: Vinde-vos aqui à parte, é um lugar deserto. Rebolsarei um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram só num barco para um lugar solitário. A multidão viu e a partir de muitos o reconheceram e correram para lá, e a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar muitas coisas. Isso é Marcos, isso mesmo, 6, 31, 34. Isso ali, esse versículo, ele não fala bem, mas ele conta ali no título, né, que é a primeira multiplicação dos pães, porque essa multidão, eles foram lá para ver Jesus, para ouvir Jesus falar. E eles acabaram, tiveram fome, então aí Jesus multiplicou os pães, né? E aí o que acontece? Nós vamos partir agora domingo, que é Lamentações 3:32. Então vamos lá, Lamentação 3:32, que diz: Embora esteja alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Quer dizer, Deus sempre tem misericórdia para aqueles que estão perdidos, que estão enfermos, que estão possessos, e Deus, e Jesus, né, como Deus, sempre curando. E aí, na introdução da revista, nós temos, mais do que qualquer outro evangelho, Marcos apresenta as ações de Jesus. Apesar do material de Marcos conter ensinamentos de Jesus, sua ênfase está na obra realizada por ele. E assim, o segundo evangelho, a ênfase nas nações, é vista especialmente nos milagres que Jesus realizou enquanto esteve entre nós. Assim, os milagres estão diretamente ligados ao propósito da escrita do Evangelho, ou seja, apresenta-se as obras de Jesus, enquanto o servo de Deus executou. Vejamos como esses milagres se relacionaram com a pregação de Jesus, revelando sua divindade, e demonstraram a sua misericórdia para os que sofrem.
Os milagres e a pregação de Jesus. Aí no item 1, então na página 18. Nenhum milagre de Jesus deve ser visto como um fim em si mesmo. Jesus não queria ser visto como mais um de muitos milagreiros do seu tempo. Ele não realizava milagres com propósitos escusos, interessados em lucro, como comumente acontecia com os tais milagreiros, conforme ele Atos 8, 9 a 24. Ele também não tensionava arrepanhar multidões atrás de si, procurando autopromoção. Na verdade, os milagres de Jesus estavam a serviço de sua pregação. Nos tempos de Jesus surgiram vários messias, cujo discurso prometia muitas coisas, inclusive a libertação da opressão pelas mãos dos romanos. O discurso de Jesus, todavia, era diferente. Ele propunha o amor, solidariedade e a implantação do reino de Deus. Tal discurso, entretanto, precisava ser validação, e os milagres foram realizados como maneira de demonstrar o poder do reino de Deus, implantado entre os homens, conforme Mateus 11, versículo 5. Assim, os milagres precisavam ser vistos em conexão com a sua pregação e ensino. Não se pode dissociar o discurso com a prática. O ensinamento com os atos, deste modo, a pregação e o ensino de Jesus foram associados aos seus milagres, que deram coerência às afirmações do Mestre. Só um comentário sobre isso é que Jesus ele não queria se promover. Na verdade, ele fez muitos milagres. Sim, um dos propósitos desses milagres era para que as pessoas fossem salvas e fossem crerem nele. Porque todos aqueles que creem em Jesus, que são salvos, né, eles vão ter a vida eterna. Então era necessário que eles tivessem fé e que eles fossem curados. Mas Jesus sempre falava, a tua fé te salvou. E outras vezes ele falava, os seus pecados estão perdoados. E a tua fé te salvou. Por quê? Porque é a fé que salva. Não é a obra, não é pela graça, pela misericórdia de Deus e pela fé. Que aí são salvos e libertos. E aí pertence ao reino de Deus. Já no número 2, fala sobre os milagres e a divindade de Jesus. Os milagres de Jesus, além de comprovar a validade de sua mensagem, tensionavam comprovar que ali estava alguém se diferenciava dos demais homens. É o fato incontestável, a partir da compreensão dessa escritura, que Jesus assumiu totalmente a natureza humana. Aí fala, os milagres precisam ser vistos em conexão com a sua pregação e ensino. Não se pode dissociar o discurso com a prática. Existem heresias condenadas ao longo da história, que consideram a natureza de Jesus de maneira equivocada. Há aqueles que pensam que, na verdade, Jesus é uma espécie de fantasma, ou seja, ele não teria assumido completamente a natureza humana. Outros pensam que Jesus, apenas como homem, e que, em face de suas atitudes, foi considerado divino. Então, segundo esta concepção, ele não era verdadeiramente Deus. Ainda o que pensa que Jesus, como sendo um Deus menor que o Pai, ou seja, nega as informações da Escritura, que diz que Jesus é Deus em sua totalidade, conforme Marcos 14, 32, 33, e João 8, versículos 58 e 59. A passar dessa confrontação de ideias, ficamos com a Escritura. Ela nos assegura que Jesus é Deus e o homem ao mesmo tempo. Seu compromisso assumido com o Pai o fez descer até nós e assumir a condição humana. Mas, apesar da condição humana assumida, lembramos de seus milagres, provas verdadeiramente claras da sua divindade. Já no número 3, fala que o milagre como expressão de misericórdia. Os propósitos de milagre descritos aqui são verdadeiros. Contudo, vimos os milagres apenas sob a perspectiva descrita acima. Deixaremos de perceber um fato importante que os envolve. É preciso destacar que todas as suas palavras e ações envolveram graça e compaixão. Não foram poucas vezes que nos evangelhos nos quais Jesus demonstrou compaixão por aqueles que sofriam, conforme Marcos 1, versículo 40,
e Marcos 6, versículo 34. Enquanto os religiosos realizavam suas ações objetivando a autopromoção, a glória pessoal, os louvores para si mesmo, em Mateus 6, versículo 16, Jesus não fazia assim. Pelo contrário, tudo que ele realizava tensionava a glorificação do Pai, conforme João 14, versículo 13. Deste modo, o Pai seria glorificado, dentre outras coisas, na maneira como Jesus lidava com o outro. Ele nunca tratava o próximo buscando seus próprios interesses, mesmo que foi humilhado, maltratado e ferido em seus sentimentos. Sempre esteve disposto a responder com compaixão e graça, conforme Lucas 23, 34. Assim, seu olhar misericordioso e compassivo é direcionado especialmente àqueles que sofrem. Todos são alvo da misericórdia do Senhor. Jesus não distingue a quem irá abençoar. Todavia, notamos uma atenção especial aos que eram deixados de lado na sociedade. Os marginalizados, os menos favorecidos, os que eram alvo do preconceito dos demais homens, os empobrecidos, todos esses receberam atenção especial de Jesus. Quer dizer, Jesus não fazia exceção de pessoas. Os doentes encontraram espaço especial no ministério de Jesus, em geral. Os doentes eram vistos como pessoas que estavam naquele estado em decorrência de um pecado cometido anteriormente. Se alguém estava com alguma doença, essa seria resultado de alguns pecados cometidos. E o enfermo tivesse uma doença de nascença, ele poderia ser visto como resultado do pecado dos pais do doente e carregava em seu corpo as marcas da maldição daquele pecado. Deste modo, segundo a concepção religiosa judaica, os filhos poderiam carregar para o resto da vida o fruto do pecado cometido por seus pais, sendo estigmatizados por isso, conforme Ezequiel 18, versículo 1 ao 32 e João 9, do versículo 1 ao 3. A gente lembra aqui, como o autor fala aqui nessa parte da lição, que os judeus eles consideravam que os filhos, eles muitas vezes nasciam com uma enfermidade, como aquele cego, de nascença, que achava que foi por causa de um pecado no passado, inclusive o pecado dos seus pais. Mas Jesus disse que não. Lá numa passagem que os discípulos de Jesus falou assim para os cegos de nascença, para Jesus sobre os cegos de nascença. Será que foi ele ou seus pais que pecaram? Uma vez que ele era cego de nascença, ele já nasceu cego. Então ele não, antes, como criança, ele não tinha pecado. Então não foi ele que pecou. E o que acontece? Jesus fala, não foi por causa do pecado do pai e da mãe, mas foi para se manifestar a glória de Deus. Deus permitiu que ele nascesse cego, entendeu? Mas que ali manifestasse a glória de Deus. E para dizer a verdade, o verdadeiro cego não é aquele que não tem a visão, é aquele que não quer aceitar Jesus como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. E esse está perdido, esse está verdadeiramente cego, porque na verdade Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, aqui dando continuidade à lição, Contudo, Jesus não via assim. Ele não enxergava as pessoas com uma ótica preconceituosa da religião. Ele via nas pessoas doentes uma maneira de mostrar sua graça e misericórdia. Via aquelas pessoas como não como um olhar de acusação ou de julgamento, mas queria ajudá-las em suas dificuldades e diminuir sua dor. Deste modo, quando Jesus curava os doentes, não desejava realizar um espetáculo, mas expressar sua misericórdia incomparável. A gente tem naquelas passagens que Jesus curava as pessoas, e muitos ali, Jesus dizia para ele, vai e não peque mais, a sua fé te salvou. E ele dizia, não fale isso para ninguém, guarde em segredo, porque Jesus sabia que ele fazia isso por amor, por compaixão daquelas pessoas, não era para se promover. Mas mesmo assim, aqueles que eram curados, eles não aguentavam, eles se expressavam diante de todos, até questão para tal testemunho, eles diziam que Jesus curava.
E com isso muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus, embora Jesus advertia para que não falasse, mas ele sabia que eles mesmos iam acabar comunicando, né, o que Jesus fez por ele. Porque eu imagino assim, é muito grato quando a gente ora a Deus e pede a Deus uma bênção, e Deus nos consegue, principalmente quando é uma cura, né, uma libertação, e aí que Jesus nos concede esse privilégio, a gente é muito grato por Jesus. Eu mesmo, quando eu entrei para a igreja, eu ainda fumava, eu ainda bebia cerveja e tal. Mas eu pedi nojo em oração para que Deus me desse o nojo do cigarro e da bebida. Hoje eu não coloco mais cerveja nem bebida alcoólica na minha boca. E nem boto cigarro, nem fumo cigarro. Mas porque, de fato, Jesus atendeu o meu pedido e me libertou desse mal. Porque, na verdade, o cigarro e a bebida faz muito mal. É a questão que muitos não conseguem libertar-se disso. Então é preciso de uma intervenção divina, e quando a gente pede isso a Deus, né, já que é uma coisa que vai evitar de nós pecarmos, né, e que o pecado nos faz mal e nos afasta de Deus, Deus nos concede essa libertação. Então todos aqueles que há necessidade de uma libertação e que quer deixar algum vício, né, ele pode pedir a Deus e Deus vai atender. Agora tem que pedir com fé e acreditando que Deus pode libertar, porque senão não adianta. Vai pedir a Deus e continua querendo fazer, tem que fazer um esforço também para não querer mais fumar. É claro que é Deus que liberta mesmo, porque na verdade a pessoa, quanto ela às vezes para um tempo sem fumar, ela cria uma força de vontade, mas depois ela acaba entregando o vício de novo. Agora, quando Jesus liberta mesmo do vício, aí não tem mais volta. Aí nunca mais se põe uma bebida alcoólica na boca ou um cigarro. Isso quer dizer, isso aí é uma libertação completa, que só Deus mesmo para nos libertar. E aí nós temos a conclusão, né, que fala que Marcos registrou 19 milagres de Jesus, sendo assim classificado. 8 deles demonstraram seu poder sobre as enfermidades. Aí tem vários versículos aqui, e 5 revelaram seu poder sobre a natureza, e provaram sua autoridade sobre os demônios, e 2 declaravam sua vitória sobre a morte. Todos esses registros revelam o quanto o Senhor Jesus era poderoso para realizar coisas extraordinárias. Fosse ele apenas o profeta, não teria realizado tantas proezas. Enquanto pregava a mensagem do reino, revelada a sua divindade, além do mais, quantas pessoas viam o Filho de Deus, enxergavam nele a graça, a misericórdia e alívio para os seus sofrimentos. Bom, nessa conclusão, o autor fala que de fato Marcos registrou 19 milagres. Mas sabemos que Jesus realizou muito mais milagres nesses 3 anos que ele começou a pregar o Evangelho. E nesses 3 anos, dos seus 30 aos seus 33 anos, né, até a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que ele foi ascensão aos céus, ele aí não fez milagres pessoalmente, mas continua fazendo milagres em nossas vidas até hoje. Então, se a gente for contar todos os milagres de Jesus, nós não vamos conseguir contar, porque é muito milagre, é muito tempo, entendeu? E mesmo nesses 3 anos, Deus fez milhares de milagres. É que não deu, porque também Marcos, ele não podia estar presente em todas ali a questão dos milagres de Jesus. Então a gente vê que ainda teve Mateus, né? Porque parece que Marcos é o primeiro livro da Bíblia, embora na Bíblia não está cronologicamente Marcos como o primeiro, mas está sim Mateus, depois Marcos e Lucas, mas na verdade Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mas a gente vê que Jesus fez muito mais milagres, e assim muitas pessoas, crendo no seu poder, né, foram salvas e coisa. E o que acontece conosco hoje? A gente tem a Bíblia. A gente tem a Bíblia e tem o conhecimento. Jesus ali fez os milagres, o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever os milagres de Jesus. Justamente, né,
para se testemunhar, e hoje nós cremos, porque se Jesus ele fez um milagre naquele tempo, ele também pode fazer hoje como ele faz hoje. Quantas pessoas se ressuscitam? Quantas pessoas estão com câncer em estado terminal e são curados? Quantas pessoas estão com muitos tumor, né, vamos dizer assim, e aí acontece o seguinte, Deus tira o tumor e some, os médicos ficam de boca aberta, não sabendo como é que aconteceu aquilo, mas foi a cura divina. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. E ele continua fazendo milagre e vai continuar até o arrebatamento, que é a volta de Jesus. E assim, depois do arrebatamento, ainda vai ter um período que vai ter os profetas, eu acredito que muitos vão ser curados, porque vão crer, e depois sim, aí quando Jesus voltar com a sua igreja, e que houver o tribunal de Deus, que o julgamento, aí sim, quem for salvo será salvo, quem for para a perdição estará perdido. Mas, de qualquer forma, Jesus fará os milagres até os últimos dias, que antecede ao juízo final, que aí depois já não teria mais chance de acontecer milagres, porque aí já seria o julgamento daqueles que aceitaram e os que não aceitaram, aqueles que creram e aqueles que não creram. Então é bom a gente meditar nisso, né? E crer que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então vamos agradecer a Deus por essa visão, pedir a bênção para o nosso domingo, nossa semana. Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição, obrigado pelos milagres, Senhor de Jesus, obrigado pelos milagres narrados na Tua Palavra, na Bíblia Sagrada, onde seus profetas, onde seus apóstolos, discípulos, Senhor, ali narraram, Senhor, aqueles milagres que o Senhor fez, e nós somos gratos a Ti por todos esses milagres, Senhor, o milagre na nossa vida, na minha vida, Pai, porque eu sou um milagre do Senhor, Pai. Se eu estou aqui vivo, eu sou um milagre, porque o Senhor me libertou, Senhor, do mundo, me trouxe para a luz do Teu amor, me trouxe para o Teu reino, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor. Continue abençoando, continue fazendo milagres, Senhor, porque nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso, nos abençoa. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, segurança. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, com tristeza no coração. Coloca paz, alegria, Senhor. Livra-te de todo o mal, Pai. Aqueles que estão irritados, magoados, Senhor. Aqueles que estão com amargura no coração, Senhor. Que Tu possa estar abençoando nossa semana. Seja uma semana frutífera, uma semana abençoada. Que possamos estar em segurança, Senhor. Por isso, Senhor, que a promessa, Senhor, e a segurança ali do Salmo 91, que aquelas promessas que façam parte de nossas vidas, Pai, e que sejamos abençoados, Pai, e a proteção ali que fala o Salmo 91. Isso seja conosco, nos abençoe, nos guarda e livra-nos de todo o mal. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, que a paz do Senhor, e que partimos para a próxima semana, a quarta lição, o servo e o Filho de Deus, que é Jesus, né? Que vai falar de Jesus. Então, a gente vamos estar nessa próxima semana, no próximo domingo, falando sobre a lição 4, o servo do Filho de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz. Amém.